como foi proposta aqui da probabilidade abordada a genética, a gente vai fazer essa ponte, já que Alberto já comentou um pouco sobre probabilidade, Sandro Curió também falou um pouco. Então, a gente tende a pegar esse conhecimento que os professores trouxeram e a gente vai abordar isso em áreas biológicas. Claro, com muita propriedade, tanto André quanto Tairine vai vir aqui falar sobre isso. Só que o que é que o Enem exige tanto em probabilidade nessa prova? Porque na prova, como o Alberto falou, tem alguns códigos matemáticos que a gente pode associar na biologia. Quando tem um conectivo E, a gente diz que vai ser a multiplicação em probabilidade. Isso também a gente pode abordar em análise combinatória. Quando tem o ou, a gente vai pensar isso aí como uma soma. Por exemplo, se eu digo assim, qual é a probabilidade de, ao lançar um dado, sair um número 2 ou 3? Esse ou eu fazer as chances de ser número 2 ou a chance de ser o número 3. Então, eu vou somar uma possibilidade e somar a outra possibilidade. Como foi citado, probabilidade é uma razão onde o que eu quero, o que eu desejo, qual é o evento, por todas as possibilidades. E a gente vai pegar esse gancho do e, do ou, e abordar na parte de genética. Bom, a probabilidade em si só, em matemática, já é muito abordado. Tanto uma questão muito simples na prova, como uma questão um pouco mais complexa, certo? Assim também na genética ela aborda esse feeling aí matemático, então a gente vai perceber bem como é que vai abordar isso aí nas questões. Vamos ver aí como é que pensar dessa maneira. Digamos que a gente vai ver na prova de matemática em especial, sempre questões abordando urna ou questões abordando dados, certo? A gente vai pensar assim, ao lançar um dado, o espaço amostral é 6. Ao lançar 2 dados, o espaço amostral são 36. Só que na parte biológica, a gente tem um cara chamado Mendel, que abordou a primeira lei de Mendel. Eu não vou aprofundar, que eu não sou biólogo, né? Mas assim, que aí a gente vai perceber, pegar esse feeling para jogar na matemática. O que ele pensou? Esse cara, ele tem um estudo, né, em si, em cima de ervilhas e em si milhos, né, assim, para poder que era a parte mais fácil de reproduzir mais rápido para ele. E aí eu peguei as questões pensando nesse cara, para poder a gente voltar um pouco para a biologia. Então vamos pensar, ver como é que vai ficar essas coisas aí. Dá uma passadinha aí. Vê. Em um recipiente temos 6 ervilhas amarelas e 4 verdes, todas misturadas entre si. Qual a probabilidade de se retirar ao acaso, como o Alberto explicou aqui, chupeta? Ao acaso é quando a gente vai tirar como se fosse um cego. Eu vou tirar lá, alguma coisa lá, uma bolinha ou verde ou amarela, eu não sei qual é, certo? E aí a gente vai perceber essa ervilha. Qual a probabilidade de se retirar ao acaso uma ervilha amarela e 2 verdes ao acaso? Exemplo, não tem como eu botar todo esse pessoal aqui, mas eu vou pensar da seguinte maneira. Vem para cá uma pessoa aí do curso do professor de Química, por gentileza. Vem cá, por favor, uma pessoa. Só um. Para representar rapidinho. Venham aqui do Ricardinho. Venham aqui de Alberto, por favor. E tem um do Esquadrão. Vem cá, por favor, do Esquadrão. Uma pessoa. E vem cá do MDM1. Vem um só. Vem tu, homem. Vem tu. Tu eu conheço já. A gente vai fazer um joguinho de probabilidade como se fosse essas ervilhas, tá certo? Vai pensar como é que vai ser abordado isso aí na hora do desenvolvimento. Bom, seu nome, meu filho? David. David, mas lá no curso ele é chamado de Jesus, não sei porquê, mas... Seu nome, filho? José. Jesus, José... Aqui tá... Eu tenho até medo do nome desse aqui. Não é Abraão, não, né? Thales. Matemática, Thales Mileto. Você, filha? Bruna. Bruna, o nome mais tranquilo, né? Os outros parecem, né, os heróis. Digamos que a gente vai ter... Digamos que eles são... Porque eu botei eles que são cores diferentes, pessoal, para entender esse processo. Digamos que a gente vai pegar e vai sortear ao acaso... Eu estou de costa. Só a câmera está vendo vocês aí. Se misturem aí, por favor. Misturem. Entre si. Misturou? Antes eu lembrei que a minha direita era o Ricardinho, em seguida era o curso de Química, depois era o MDM, depois o de Alberto. Era assim antes. Agora, digamos que eu vou
escolher ao acaso um destes participantes. E eu tenho que saber qual é a probabilidade de eu retirar o curso de Alberto aqui. A menina Bruna, por exemplo. Então, aí vai pensar da seguinte maneira. Tenho 4 representantes, e para eu tirar a probabilidade, eu tenho o evento, o espaço amostral 4, e como eu quero só o curso de Alberto, é um representante. Então, eu vou tirar 1 em 4, então eu tenho 25% de chance de retirar Bruna. E digamos que Bruna, eu acho que está no segundo colocado aqui. Não sei se está. Primeiro. Paguei o mico. Bom, mas aí a gente sabe que eu errei a chance. Entrei no rol dos 75% que poderia errar a questão, certo? Então, 25% de chance de acertar e eu errei. E aí, dessa maneira, a gente pensa dessa forma, que a probabilidade é uma maneira... Pode sentar, viu? Obrigado. A probabilidade é uma maneira de a gente representar isso aí em si. Como é que eu posso abordar de uma maneira dinâmica a probabilidade? E a probabilidade é uma maneira de eu buscar esse elemento em si, uma tentativa de abordar algo lá na frente. Por exemplo, o jogo do bicho, jogo da cena, tudo é uma chance de ocorrer ou não. Mas, focando na parte biológica, nessa questão, já que tem aqui, eu estou pensando que tem 6 ervilhas amarelas e 4 verdes. Ao todo, o espaço amostral, pode passar o slide, são 10. Né? A gente sabe que, independente de ser amarelo ou verde, somando, são 10. Eles eram 4. E aí, o espaço amostral deles eram 4, e aqui são 10 em si. Volta um pouquinho aí. A pergunta diz assim: qual a probabilidade de se retirar ao acaso uma ervilha amarela? E esse I é multiplicação. Ó, eu tenho que tirar a probabilidade de retirar uma ervilha amarela. Eu tenho 4 amarelas, então eu quero tirar uma delas, tá certo? E 2 verdes. Então, eu posso tirar tenho 6 amarelas, né? Eu posso tirar assim, posso passar o slide, por gentileza. E aí eu posso tirar 1 em 6, que é as amarelas, e multiplicando 2 em 4, se a gente fazer a multiplicação de 2 frações, que é numerador com numerador e denominador com denominador, ou o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Sem duplo sentido. E vai multiplicar, 1 vezes 2, 2, 6 vezes 4, tem que dar o quê? 24, lógico, né? E aí vai ter, 2 sobre 24, se a gente fazer a divisão, vai dar 0,083, ou seja, se eu quiser em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, que vai dar 8,3%. Isso é uma abordagem biológica no campo da matemática. Passa aí, por gentileza. Eu fiz um outro, porque o nosso tempo é curto, mas aí eu pensei assim: qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo o primeiro e o segundo filho do sexo masculino? Digamos que a pessoa lá o casal fez aquele negocinho lá, né? E aí o primeiro filho pode ser ou menina ou menino, tá certo? Pode ser. Então eu tenho 2 chances, masculino, feminino. Então eu tenho espaço amostral de 2. Então, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi de o primeiro e o segundo. O primeiro pode ser uma chance em 2, pode ser 50%. Mas e o segundo? Também 50%. Não é porque é o segundo que vai ter menor chance de nascer alguma coisa lá, não. Certo? Então, aí vai pensar que o primeiro é 50% e o segundo é também 50%. Só que 50% a gente representa em matemática como 1 sobre 2. Então, passa aí, por gentileza. 1 sobre 2, regra do I, vezes 1 sobre 2. Vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 vai dar 1, e 2 vezes 2 são 4. Então, para ser o primeiro, digamos, menino, e o segundo, menino ou mesmo sexo ou menina, vai ter 25% de chance de ocorrer isso aí, tá certo?